Música. Existe um tipo de pessoa que não eleva a voz, nem quando o mundo parece desabar. Elas não discutem, não entram em pânico, não correm para se provar corretas, limitam-se a inspirar. E enquanto os demais tentam compreender o tumulto, elas observam em silêncio. Como quem já enfrentou esta música tempestade no passado. Provavelmente já cruzaste com alguém assim, aquele indivíduo que parece envolto em si mesmo, como se o silêncio o protegesse. Independentemente do que ocorra, mantém-se serenas, firmes, ancoradas, imperturbáveis. E se alguma vez te questionaste por que razão certas pessoas conseguem permanecer tão tranquilas quando outras desmoronam, música, a explicação vai muito além do que imaginas. A serenidade verdadeira não é a falta de sentimentos. Surge quando o sentimento se depara com a compreensão. Não é que estas pessoas não sintam. Sentem, sim. Apenas não reagem da mesma forma. Música. Música. Após veres o suficiente, após doerem o bastante, após perceberes que o pânico nada resolve, deixas de combater tormentas incontroláveis. Aprendes a permanecer imóvel sob a chuva, em vez disso. É essa a essência psicológica das pessoas serenas. Não nasceram assim, tornaram-se assim. Vê bem, os indivíduos sempre calmos passaram por etapas em que não o eram. Música. Outrora eram dadas a excessos de reflexão, preocupavam-se em demasia, tentavam dominar tudo, reparar tudo, música, satisfazer todos, e a cada tentativa absorviam a mesma lição. Música, que a existência não se submete à tua vontade por mais que forces, em determinado momento desistem de domar o mar. E por outro lado, descobrem como navegar nele. É isso que a calma realmente representa, não apatia, mas sabedoria afetiva. Os psicólogos referem-se frequentemente a isto como regulação emocional, mas o termo não apanha por completo o espírito da coisa. Música. Não se trata apenas de reprimir os afetos ou fingir que tudo corre bem. Música trata-se de compreender os afetos de forma tão profunda que eles deixam de te dominar. As pessoas serenas não são indiferentes aos sentimentos, são fluentes neles, dominam a língua da sua mente, podem experimentar raiva sem explodir, tristeza sem se afogarem e dúvida sem perderem o equilíbrio. Porque, no íntimo do pensamento, há uma voz subtil que murmura: isto também passará. E essa voz não é otimismo cego, é recordação. Vivenciaram o suficiente para saber que até os piores instantes se dissipam, música que o pânico não acelera a cura e que a paz não reside no domínio, mas na aceitação. A maioria das pessoas interpreta mal os serenos, julgam que calma equivale à frieza, mas na realidade muitas vezes significa compaixão. São eles que criam espaço para os outros quando todos os restantes entram em histeria. São eles que conseguem dizer que está tudo bem e dizê-lo de coração. Não porque não se importem, mas porque sabem que o caos não é eterno. Há uma força discreta nisso. Música é a força da moderação, de saber que nem todas as lutas merecem a tua vitalidade, nem todos os agravos merecem resposta e nem todas as intempéries merecem receio. É música a força de optar pela paz, mesmo quando os instintos clamam por confronto. Mas vamos mais fundo. Por que motivo alguns atingem este estado enquanto outros, música, se veem perpetuamente soterrados? A resposta está numa zona do cérebro designada por amígdala, o núcleo do medo e das reações afetivas. Em indivíduos que cultivaram a atenção plena ou passaram por vivências emocionalmente intensas, música, a amígdala, equilibra-se melhor. Continua a alertar para perigos, mas já não sequestra todo o sistema. O córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, aprende a intervir antes que o afeto domine. Em suma, as pessoas serenas treinaram as mentes para pausar entre o sentir e o reagir. Essa pausa é o seu dom supremo. É por isso que numa disputa podem escutar algo doloroso e não revidar de imediato. É por isso que conseguem lidar com a incerteza sem preencher o vazio. É por isso que quando o mundo ruge, ainda conseguem ouvir os próprios pensamentos. Essa pausa, esse instante de quietude, é onde reside a sabedoria. Mas eis o que é intrigante. Muitos serenos não foram ensinados a sê-lo por meio de livros ou terapias. Aprenderam pela via árdua, através de desgostos, decepções, ao constatar que reagir com pressa frequentemente agravava as coisas. Em certo ponto, cansaram-se do próprio tumulto. Cansaram-se de exagerar, lamentar, pedir desculpa, justificar.
Chegaram a um limiar onde a paz se tornou mais música valiosa do que ter razão. Assim, agora que a tensão aumenta, preferem o silêncio ao grito, preferem inspirar em vez de acusar, preferem soltar em vez de nutrir rancores que corroem por dentro. E, no entanto, essa serenidade nem sempre é simples, porque por vezes as pessoas serenas abrigam tormentas interiores que ninguém vê. Parecem plácidas, mas a calma delas é conquistada com esforço. É o tipo forjado na dor, não na perfeição. Choraram em segredo, duvidaram do seu valor, sentiram-se invisíveis, incompreendidas, e sofrem. Apesar de tudo isso, eles perceberam que a paz não é um prêmio por uma existência despreocupada. É uma prática que se constrói ao compreender que o tumulto emocional já não te beneficia. Por isso, quem mantém sempre a serenidade costuma raciocinar de forma distinta. Não se deixam levar pelo instinto imediato, são orientados por uma visão mais ampla, não procuram aprovação constante, buscam propósito, não precisam demonstrar que têm razão. Preferem compreender, pois no fundo descobriram algo que a maioria ignora. Responder a tudo transforma-te num cativo de tudo. Quanto mais sereno fores, mais livre te tornas. Na psicologia, existe o conceito de flexibilidade de resposta. É a capacidade de selecionar a tua reação em vez de seres dominado por ela. É isso que as pessoas serenas dominam. Não reprimem os sentimentos, dirigem-nos, permitem que a energia flua através delas sem que as arrase. Music. É por isso que, na crise, parecem tão equilibradas, mas depois desabam em silêncio. Music. Não por fingirem, mas porque dominam o momento certo. Sabem que há tempo para sentir e tempo para agir, tempo para refletir e tempo para libertar. A serenidade delas não é uma fachada. Music é uma bússola interior que as mantém centradas, independentemente da intensidade das tormentas. E se observares com atenção, notarás outro aspecto. As pessoas serenas não reagem apenas de modo diferente, elas observam o mundo de forma diferente. Enquanto a maioria vê desordem, música elas detectam padrões. Enquanto outros veem obstáculos, elas identificam lições. Enquanto uns percebem fins, elas reconhecem começos camuflados como transformações. Treinaram a sua percepção para se afastar, para contemplar o todo em vez de se perderem no instante. É isso que lhes confere equilíbrio. É por isso que, ao perderem algo, ainda conseguem dizer: talvez isto tivesse de acontecer. Não é negação. É uma perspectiva forjada na vivência. A pessoa serena que vê sentada em silêncio no canto, provavelmente música, atravessou tormentas que outrora a despedaçaram. Aprenderam apenas a não habitar mais nessa ruptura. Compreenderam que, ao deixares de tentar dominar o incontrolável, abres espaço. Music. E esse espaço é onde a paz germina. Pensa nisso da próxima vez que encontrares alguém que nunca parece abalado. Music. Não estão desligados da vida. Estão apenas enraizados mais fundo nela. Deixaram de ser atirados por cada maré porque se tornaram o oceano em si. A serenidade delas não é indiferença, é música e compreensão. É a noção de que nem toda a emoção merece ser expressa. Music, nem todo o pensamento merece foco, nem toda a circunstância merece esforço, porque para elas a energia é preciosa. Gastam-na com sabedoria. Music em assuntos que constroem, não que destroem. Viram como o caos pode esgotar uma música e alma, como o drama pode aniquilar a tranquilidade, como reações mínimas podem evoluir para arrependimentos. Assim, optam por outro caminho agora. Quando alguém as ofende, elas param. Quando alguém as interpreta mal, esclarecem se valer a pena, music, e afastam-se se não valer. Quando a existência pesa, não de música desmoronam. Apoiam-se na fé, no tempo, na visão ampla. E é isso que torna as pessoas serenas tão atraentes. Não é que possuam todas as respostas. Music é que já não precisam delas. Fizeram as pazes com o imprevisível. E num mundo obcecado pelo controlo, essa paz é força. Porque, enquanto a maioria trava guerras mentais, revivendo, ruminando, music, lamentando, as pessoas serenas sabem que o silêncio pode transmitir mais do que qualquer palavra. Que nem toda da emoção precisa de plateia e que, por vezes, a maior força reside simplesmente em não reagir. Mas há outra dimensão nesta psicologia. Música é algo que poucos abordam. A serenidade pode ser também uma forma de autoproteção. Um mecanismo de defesa, sim, mas música suave. Para muitos não é uma escolha. É algo que tiveram de erguer para resistir.
Aprenderam cedo que reagir com estrondo não alterava os resultados. Music, que manter a compostura era mais seguro, que guardar as emoções protegia de mal-entendidos ou feridas. Assim, a serenidade virou armadura, o silêncio delas, escudo. Mas eis o encanto, mesmo que tenha começado como defesa, transformou-se em potência. Music. Porque com o tempo essa contenção virou consciência, essa distância afetiva virou profundidade, e essa força discreta vira o alicerce da sua paz. É por isso que as pessoas serenas são frequentemente as mais conscientes de si. Conhecem os seus gatilhos, identificam os seus hábitos, não precisam de bulício constante para se sentirem vivas. Encontram alívio na quietude porque a quietude não é vazio, é lucidez. É o eco de alguém que parou de fugir a si mesmo. As serenas, elas tornam o mundo um pouco mais pausado, um pouco mais seguro só com a sua presença. Não entram num espaço a reclamar olhares, não elevam o tom para igualar o barulho. Em vez disso, acalmam o ruído ao serem autênticas, quase se sente. Music. Essa confiança serena te não precisa ser provado. Há algo de cativante nas pessoas que mantêm a serenidade num mundo viciado em reações impulsivas. Music. Não é por falta de sentimentos, é porque as suas emoções amadureceram. E o amadurecimento não depende da idade. Music, trata-se de compreender o que realmente merece perturbar a tua tranquilidade. As pessoas serenas sabem bem que discutir raramente altera opiniões. Music, que apressar-se não acelera nada, que se preocupar não evita desastres. Por isso, largam o que não lhes traz valor, não por indiferença, mas porque aprenderam o preço de se importar com tudo. A pessoa serena provavelmente já passou pelo que te deixa em pânico, enfrentou o desgosto, a perda, a rejeição, Music, o medo. Viu que a vida prossegue mesmo após os instantes que pareciam insuportáveis. Essa noção transforma-se na sua paz interior. Não esperam que a existência seja simples, apenas deixaram de a considerar justa. Essa mudança por si só elimina metade do tumulto da vida. Quando algo negativo ocorre, a maioria mergulha no porquê eu. Mas a pessoa serena reflete: por que não eu? Não por rendição, mas por aceitar que a vida atinge a todos. Resistir a essa realidade só amplifica o sofrimento. Descobriram um princípio escondido na psicologia humana. A dor sem oposição é mera sensação. Music. Mas a dor com oposição vira tormento. Assim, pararam de lutar contra o inevitável. Aceitaram o curso da vida não como espectadores passivos, mas como atores conscientes que sabem quando agir e quando aguardar, pois a serenidade não é inércia, é o domínio supremo de si mesmo. Aprenderam a distinguir o mundo exterior do interior. Music. O exterior pode ser barulhento, imprevisível, por vezes cruel, mas o espaço interior é inviolável. Não deixam que cada acontecimento externo controle o seu estado interno. É por isso que as pessoas serenas parecem habitar outra realidade, e habitam mesmo. É o intervalo entre o estímulo e a reação que as define. Essa pausa minúscula e invisível, onde escolhem alimentar o caos ou a harmonia. Essa pausa é o sinal de inteligência emocional, porque, na verdade, a serenidade não se encontra pronta, constrói-se. Toda a pessoa serena que conheces está a erigir-lhe instante a instante. Music. Construíram-na em noites intermináveis com a mente em turbilhão, em manhãs em que ansiavam desistir, em diálogos onde optaram pelo silêncio em vez da explosão. Não é simples, mas é deliberado. Treinaram-se para não vacilar. Music, não porque a vida parou de os desafiar, mas porque deixaram de falhar nos mesmos exames emocionais. Se perguntares a uma pessoa serena o que a transformou, dir-te-á provavelmente: cansou-me. Cansou-me o excesso de ruminações, cansou-me a defesa constante, cansou-me ser mal interpretado, cansou-me desperdiçar energia em coisas que não valiam a pena. Por isso, começaram a prezar a paz como o ar que respiram. É curioso. Music. O mundo aplaude o sucesso estrondoso, mas raramente valoriza a força discreta. No entanto, são os serenos que guardam a maior sabedoria. São eles que conseguem permanecer em quietude o suficiente para escutar o que a vida realmente sussurra. Observam mais do que falam, penetram o ruído porque o silêncio afia a visão. Nesse silêncio, contemplam sem criticar. E é isso que lhes permite compreender os outros tão profundamente. Pensa nisso.
As pessoas serenas são como tradutores emocionais. Não captam só palavras, mas intenções. Music não registram apenas ações, veem a ferida por trás delas, não respondem só à vibe, absorvem-na, interpretam-na e libertam-na. Music. Por isso, conversar com elas parece uma sessão de terapia. Sentes-te visível, não dissecado. Music compreendido, não condenado, porque não escutam para replicar. Music escutam para captar. Esse tipo de escuta exige imobilidade, e a imobilidade exige robustez. Music. Porque é difícil manter o equilíbrio quando os outros giram em redor. É difícil permanecer flexível quando o mundo insiste em endurecer-te. Music. Mas as pessoas serenas conseguem-no na mesma. Não por ser fácil, mas porque sabem que é essencial. Music. Percebem que a paz não é a falta de obstáculos, é a capacidade de os enfrentar sem te perderes a ti mesmo, e é isso que as distingue. A maioria busca a paz em cenários ideais. As pessoas serenas geram-na em contextos falhos, não aguardam que a tempestade acabe, aprendem a descobrir quietude no seu meio. Encontrá-las-ás muitas vezes com rotinas simples, pois a simplicidade equilibra a mente. Um ritual matinal, um passeio silencioso e uma chávena de chá, uns minutos de pausa antes de dormir. Esses hábitos modestos não são casuais. Music são âncoras. Do ponto de vista psicológico, a repetição gera sensação de domínio e previsibilidade. Music e as pessoas serenas protegem esse padrão porque as mantêm firmes. Sabem que, sem pitadas de quietude, a mente começa a tecer narrativas. Music. E quanto mais serena a mente, mais. Quanto mais esses relatos se esclarecem, mais paradoxal e bela se revela a sua essência. As pessoas serenas costumam ser das almas mais sensíveis e profundas. No entanto, são as menos impulsivas, pois descobriram que manifestar sentimentos nem sempre exige explosões. Music. Às vezes, revela-se a emoção ao acolhê-la com suavidade até que elas se dissipem, e isso não implica que ignorem a força dos sentimentos, simplesmente canalizam-nos de forma distinta. Music. A tristeza delas transforma-se em contemplação, a raiva converte-se em lucidez. Music. O medo evolui para a confiança. Essa alquimia, a capacidade de converter música e o sentir em consciência, constitui o coração da serenidade. É o que distingue a maturidade afetiva do tumulto emocional. Mas há algo ainda mais profundo. Music. A serenidade não só altera a forma como processas as emoções, modifica também o modo como os outros te tratam. Ao manteres a calma, tornas-te mais resistente a manipulações. Ficas imprevisível para quem depende de respostas passionais. E isso, por sua vez, salvaguarda a tua vitalidade. Music. Porque nada desorienta mais o desordem do que alguém que se recusa a participar nela. Trata-se de uma rebelião subtil. Enquanto os demais competem em reações precipitadas, a pessoa serena aguarda. E nesse intervalo, capta perspectivas que escapam aos outros. Discernem intenções, ciclos, interações que só se manifestam na quietude. Não se precipitam em juízos porque aprenderam que a verdade emerge por si só. Não requer imposição. Por isso, as pessoas serenas raramente lamentam as suas escolhas. Music. Deixam que a existência tenha tempo para mostrar o autêntico, e talvez essa seja a parte mais essencial. As pessoas serenas não se limitam a gerir emoções, elas honram música e o tempo, compreendem que o tempo desvenda o que os afetos ocultam. Essa paciência não é inação, música é sabedoria camuflada em espera. Assim, enquanto outros buscam resoluções rápidas, as pessoas serenas permitem que as coisas respirem. Music. Porque sabem que apressar a compreensão é o caminho mais curto para o equívoco. Se lhes perguntares como mantém tal serenidade, Music sorrirão e dirão algo como: simplesmente parei de resistir a tudo. Mas o que querem dizer, na verdade, é Music que deixaram de lutar contra a vida. Pararam de vencer cada discussão, dominar cada resultado. Music reescrever cada passado e antecipar cada amanhã. Começaram a confiar em si próprias o suficiente para deixar que as coisas fluam. Confiança. Music. Esse é o elemento secreto da serenidade. Não se trata de prever o que virá. É crer que, aconteça o que acontecer, saberás lidar com isso. E essa convicção não nasce do orgulho. Surge da vivência.
de atravessar tormentas suficientes para saberes que sobreviverás à próxima. É por isso que as pessoas serenas emanam uma confiança discreta. Não a espécie barulhenta e exibida, mas aquela que parece uma força gravitacional. Music não reside nas palavras, mas na presença. Sentes-te em segurança perto delas porque a sua energia transmite que está, music, tudo bem. Não precisamos de correr, não precisamos de conflituar. Podemos simplesmente existir, e talvez seja isso que o mundo mais precise. Music, indivíduos que não amplifiquem o ruído. Pessoas capazes de pausar antes de reagir, inspirar antes de falar. Music, e escutar antes de condenar. Imagina se todos adotassem isso por um único dia. O mundo soaria bem mais silencioso, e music talvez, só talvez, esse silêncio curasse mais do que qualquer discurso. Mas sejamos francos, manter a serenidade não é simples. Até as mais tranquilas perdem, música, o equilíbrio por vezes. Sentem raiva, desabam, experimentam. Música, incerteza. Mas o que as diferencia é saberem regressar à quietude. Não se perdem no turbilhão afetivo. Music, observam-no, compreendem-no e deixam-no ir. Esse é o ciclo. Consciência, music, aceitação, libertação. Porque a verdadeira serenidade não evita os abalos. Music consiste em reencontrar sempre o centro. As serenas sabem que as emoções são como ondas, não muralhas. Não as music podes impedir de chegar, mas escolhes como as navegar. Por isso, deslizam pelos altos e baixos da existência com elegância, music sem permitir que uma onda defina todo o mar. Aprenderam que a alegria e a dor são hóspedes passageiros, ambos bem-vindos, ambos efêmeros, e nessa aceitação descobrem uma paz que não depende do que se segue. É por isso que as pessoas serenas parecem intemporais, como se tivessem saído da correria em que todos os outros se debatem. De certo modo, saíram mesmo. Já não perseguem a paz, tornaram-se ela. Music. E talvez sintas esse apelo também. Essa voz interior sussurrante que diz, só quero tranquilidade. Talvez tenhas chegado ao ponto em que o caos já não te atrai, onde o silêncio se sente como refúgio e preferes compreender a discutir. Isso não é fraqueza, é evolução, porque a serenidade não é um dom de nascença, é algo que se cultiva, e uma vez alcançada, o mundo ganha novas cores. Music. Deixas de precisar de barulho para te sentires vivo. Começas a prezar instantes calmos, pessoas afáveis, music, dias mais pausados. Passas a avaliar o êxito não pelo que conquistas, mas pela paz com que vives. E o music, melhor de tudo, quanto mais sereno te tornas, mais nitidamente vês como é. Pessoas, rotinas, sentido. Começas a reparar no quanto da existência é apenas barulho a aparentar relevância. E depois de o notares, torna-se quase impossível ignorar. Por isso, inicias uma simplificação. Limpas a mente, o ambiente à tua volta, os laços que mantens. Optas por menos opções e, estranhamente, isso traz uma sensação de abundância. As almas serenas compreendem que o alvo não reside numa existência impecável, está numa tranquilidade interior. E music, a serenidade não surge ao resolver todos os problemas externos, emerge ao dominar o repouso no teu interior, ainda que o mundo lá fora pareça um enigma. Music é precisamente isso que distingue os serenos, não pela ausência de sentimentos, mas pela sua verdadeira compreensão. Não evitam o vendaval. Music transformam-se na paz que ele abriga. Não domam as rajadas, adaptam-se ao seu fluxo, não receiam o imprevisível. Encaram-no, music, como um passo na coreografia. E quem sabe se não é esta a lição essencial para todos. A tranquilidade não espera pelo término da viagem. Revela-se ao cessares a fuga, ao optares por estar presente de corpo e alma neste instante. Music. A existência encarregar-se-á de te pôr à prova, irá abalar-te, confrontar-te, desequilibrar o teu compasso. Contudo, em cada ocasião, surge uma decisão. Music, entre responder impulsivamente ou recompor-te. E sempre que optas pela recomposição serena, ganhas um pouco mais de robustez. Music, um pouco mais de discernimento, um pouco mais de autonomia. Logo, se já te acusaram de seres excessivamente sereno, considera-o um louvor. Revela que conquistaste o equilíbrio dos afetos num universo que se alimenta de impulsos. Music. Revela que sabes observar a borrasca sem te fundires nela, e indica que descobriste uma força que não precisa de alarido. Ela existe, ponto final.
pois a serenidade não equivale a um vazio. Representa música uma completude sem interferências, uma energia sem violência, um sentir sem desordem.